estudamos juntos a carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós vamos estudar um assunto, não vamos estudar um livro, mas vamos estudar um tema, né? E eu tenho certeza que esse assunto, esse tema, vai ser muito interessante também. Como nós fazemos sempre, eu quero deixar você à vontade. A hora que você quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, lembra de ligar seu microfone e aí você pode fazer o seu comentário, a sua pergunta. Só que se lembre que temos muitas pessoas, né? Então, faça o seu comentário, a sua pergunta bem direto, sem levar muito tempo, para que todo mundo consiga falar, tá bom? E, na medida do possível, a gente vai conversando, respondendo, trocando ideias. Eu vou pedir para que a gente comece o nosso tempo hoje à noite. Vamos começar com uma oração, pedindo as bênçãos de Deus para o nosso estudo. E eu vou pedir que nosso irmão João, lá de Porto Alegre. Ô, João, você poderia nos dirigir numa oração para iniciarmos, por favor? Oramos. Eterno Pai, amado, santo e poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento, a tua igreja reunida, Pai, para aprender, ouvir e praticar todos os teus mandamentos, que através do teu amado Filho, Pai, o Senhor nos concede esse privilégio, e para que isso seja estendido a muitos, Pai. Aqui estamos para evoluir, te conhecer melhor, e assim nós estamos te pedindo, Pai, que o Senhor abençoe grandemente o nosso irmão Alan, para que ele esteja na sua mente trazendo coisas boas para nós, para que a gente possa evoluir. Abençoe para que nós venhamos a ser mais coerente possível daquilo da tua vontade, Pai. Nos perdoa nossas faltas e pecados, abençoando a todos, Pai. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Olha, quero dar de novo as boas-vindas para todos. Você que está aqui pela primeira vez, estou muito feliz que você está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse nosso grupo de estudos. Você que já fez parte desses estudos, que bom ter você aqui de novo. Estava com saudades desse grupo tão bom, desse grupo de estudos aí nossos nas quintas-feiras à noite. O nosso tema para essas próximas semanas é este: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? E eu espero que seja bem prático esse nosso estudo e que tanto você como eu possamos aprender juntos a entender o que a palavra de Deus nos ensina com relação ao que Deus espera de cada um de nós. Hoje eu quero falar especificamente sobre o tema conhecer a Bíblia. Então, o que Deus espera de mim? Hoje nós vamos falar sobre conhecer o tema da Bíblia. Talvez você não esteja muito familiarizado com a Bíblia. Não faz mal, né? Nós vamos aprender juntos sobre este livro. Talvez você já tenha lido a Bíblia várias vezes. Não faz mal também. Todas as vezes que lemos a palavra de Deus, nós aprendemos alguma coisa, né? Então, o nosso assunto geral é o que Deus espera de mim. Hoje, o que Deus espera de mim é conhecer o tema da Bíblia. Conhecer o tema da Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia, né? Pegue a sua Bíblia e nós vamos ler vários versículos hoje. Vamos ver várias passagens bíblicas hoje que vão nos ajudar com esta ideia, conhecendo o tema da Bíblia. Vamos dividir, então, em duas partes, né? Como a Bíblia já faz, Velho Testamento e Novo Testamento. Então, vamos começar ali com o Velho Testamento. Abre comigo lá no primeiro livro do Velho Testamento,
o livro de Gênesis. Vai lá comigo, lá para o comecinho da Bíblia. Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Então, nós vamos ver rapidamente qual é o tema do Velho Testamento. Tá? Estamos falando de conhecer o tema da Bíblia. Vamos agora para o Velho Testamento. Gênesis, capítulo 5. Quem achou, pode abrir seu microfone e ler para a gente o versículo 1. 5:1. Por favor. Eu leio. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Obrigado, Peterson. Então, capítulo 5 de Gênesis, versículo 1, nos ensina que o Velho Testamento conta a história da família de Adão, né? Este é o registro, né, da genealogia da descendência de Adão. Então, o Velho Testamento vai contar para nós a história da família de Adão. E você se lembra que Adão foi criado à imagem de Deus. Volta lá para o capítulo 1 de Gênesis e olha o versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Quem achou, pode ler para a gente. Abre o seu microfone e dá uma lida para a gente no 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Obrigado. Então, lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 1, nós aprendemos que o Velho Testamento vai nos mostrar a história da família de Adão. E Deus fez Adão à sua semelhança. Aqui no capítulo 1, nós vemos que Deus fez Adão também à sua imagem. Então, Adão foi criado à semelhança e à imagem de Deus. Porém, Adão pecou, não é mesmo? E esta imagem foi deformada. A imagem de Deus em Adão foi deformada pelo pecado. E o resultado disso, se você voltar lá para o capítulo 5, volta para o capítulo 5 de Gênesis, olha só que interessante. Leia alguém o versículo 3. Gênesis capítulo 5, versículo 3, por favor. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Notaram a diferença? Notaram o resultado do pecado de Adão? Agora, o que foi gerado foi a semelhança de Adão, e não mais de Deus. Olha que interessante isso, não é? Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O Velho Testamento vai contar para nós a história da família de Adão. Só que, infelizmente, Adão pecou. E esta imagem de Deus em sua vida foi deformada. E como resultado, agora você vai ter gerações sendo geradas à semelhança do homem e não mais à semelhança de Deus. Agora, vamos lá para o Novo Testamento, tá? Vai lá comigo agora para o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1 de Mateus, versículo 1.
Vamos lá para Mateus, capítulo 1, versículo 1. Pode achar com calma aí, nós não vamos ter pressa. Vamos lá para Mateus, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Quem achou, pode abrir seu microfone, pode ler para a gente o versículo 1, por favor? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Obrigado. Então, o Novo Testamento vai nos contar a história da família de Jesus. Tá? Da mesma maneira que o Velho nos contou, ou vai nos contar, a história da família de Adão, o Novo Testamento vai nos contar a história da família de Jesus. Interessante que a palavra de Deus nos ensina que Jesus é o último Adão. Vai comigo para um outro livro aqui no Novo Testamento, um pouquinho mais para frente, chamado Coríntios. Nós vamos ver a primeira carta aos Coríntios, tá? 1 Coríntios. Eu peço que todo mundo, por favor, desligue seu microfone, para que a gente não tenha muito barulho, por favor. Você que está com o seu microfone ligado, por favor, aí, para que a gente possa ouvir bem. 1 Coríntios, olha o capítulo 15. Vamos até 1 Coríntios, capítulo 15. Quem pode ler o versículo 45? 15:45, por favor. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Obrigado, né? Então, este último Adão, pelo contexto aqui, que nós não vamos ler, é Jesus. Tá? Então, o Novo Testamento, ele vai contar para nós a história da família de Jesus. E Jesus é o último Adão. Agora, olha que interessante o que a palavra de Deus fala sobre Jesus em relação a Adão. Se você ainda está em 1 Coríntios, volta um livro. Um livro para trás, você tem um livro chamado Romanos. Vai lá para o livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Romanos 5, 14 e 15. Quem achou, por favor, pode ler para a gente. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. 15. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, todos morrerão por causa do pecado de só um homem. Mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente para muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Muito obrigado. Olha que texto interessante, né? Comparando aí Adão com Jesus. Jesus veio a este mundo, a esta terra, para salvar as gerações de Adão. Né? Através de Adão entrou o pecado no mundo e a morte. Agora, com Jesus,
Jesus veio trazer salvação para todas essas gerações de Adão. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas aulas futuras. Mas hoje, o nosso tema específico é conhecer o tema da Bíblia. Já estamos vendo que o Velho Testamento nos ensina sobre a família de Adão. O Novo Testamento nos ensina sobre a família de Jesus. Agora, com relação a pertencermos à descendência de Adão, nós não tivemos escolha, não é mesmo? Todos nós somos descendentes de Adão. Nós não tivemos escolha nessa descendência. O interessante é que na descendência de Jesus, na família de Jesus, nós temos escolha, né? Nós podemos escolher pertencermos à família de Jesus ou não. Na família de Adão, nós não temos escolha, mas na família de Jesus, nós temos. E vamos ver isso em algumas semanas para frente. Agora, eu queria mostrar uma coisa interessante para você, se você ainda não percebeu. Algo muito interessante, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo. Volta lá comigo, então, para o livro de Gênesis, lá no capítulo 5, onde nós começamos. Vamos lá para o comecinho de novo, capítulo 5 de Gênesis, onde aprendemos, né, que o Velho Testamento vai contar a história da descendência de Adão. Já vimos que Deus havia criado Adão à sua imagem e à sua semelhança, mas Adão pecou e essa imagem ficou deformada, né? E depois de Adão, as gerações seguintes foram criadas, foram geradas à semelhança e à imagem dos homens, e não mais de Deus. Mas olha que interessante nessa genealogia de Adão. Olha o capítulo 5 de Gênesis. Alguém, por favor, leia para nós os versículos de 3 até o 5. 3 a 5. Presta bem atenção numa palavrinha importante nestes versículos. Quem pode ler? Posso ler. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Obrigado, Sérgio. Agora alguém leia do 6 ao 8. Quando Sete completou 150 anos, morreu o seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 870 anos. Ele foi pai dos outros filhos e filhas, e morreu com 912 anos de idade. Obrigado. E agora alguém leia do 9 ao 11. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 850 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Obrigado. Você percebeu uma palavrinha, quem perceber vai ganhar um chocolate, mas daqueles bem gostosos que alguém vai mandar virtualmente para você. Morreu! Opa, quem falou aí? Qual foi a palavrinha que você viu aí, Lene?
Morreu. Morreu. Valmir, você tem que comprar um chocolate aí para a Lene, viu? Tá bom? Pode ser. Exatamente isso, Lene. Muito bem. A palavra que é repetida na descendência de Adão é morreu. Viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Essa é a palavra repetida na genealogia de Adão, no Velho Testamento. Agora, volta comigo lá para Mateus capítulo 1, o primeiro livro do Novo Testamento que nós já lemos, que conta a história da família de Jesus. Vai lá para Mateus capítulo 1. Vou dar uma dica aí para você, se você não está encontrando Mateus capítulo 1, fica antes de Mateus capítulo 2, tá? Acho que ajuda. Mateus capítulo 1, agora presta atenção numa outra palavra. Nós vamos ler aqui dos versículos 2 ao 6. Mateus capítulo 1, do 2 ao 6. Quem pode ler esse texto para nós, por favor? Vou ler. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, e a Judá seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Farés e a Zará, e Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Recabe, a Boaz, e Boaz gerou a Derrute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Muito obrigado, Cícero. Tem os nomes aí bem difíceis, né? Mas está muito bom. Obrigado. Agora, você notou a palavra morte nestes versículos? Gerou. Não tem a palavra morte, né? Qual que é a palavra? Eu ouvi alguém dizer aí? Gerou. Gerou. Foi a Ana que disse, Ana? Se foi a Ana quem falou, o Cícero, então, tem que comprar um chocolate para ela também. A palavra repetida aí é gerou. Não é interessante isso? Na história da família de Adão, a palavra repetida é morreu. Na história da família de Jesus, a palavra repetida é gerou. Gerou. Da noite para o dia, né? 180 graus. Um é oposto do outro. Um é morreu, o outro é gerou. Interessante que o Novo Testamento também ensina que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Olha comigo aí no mesmo capítulo 1 de Mateus. Olha comigo os versículos 18 e 20. 18 e 20. Quem pode ler para a gente? Só o 18 e o 20. Ora, Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 20. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo.
Obrigado, não é? Olha a palavra gerado aí de novo, né? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E você vê essa palavra sendo repetida, repetida, repetida na genealogia da família de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 10, se você quiser abrir lá também a sua Bíblia comigo, nós estamos em Mateus, né? Você tem Marcos, Lucas e depois João. Então, vai lá para o Evangelho de João e olha o capítulo 10 de João. João, capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Quem pode ler, por favor? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obrigado, Adriana. Jesus dizendo essas palavras: eu vim para que tenham vida. Jesus veio para trazer vida ao mundo. Então, nós já estamos começando a entender qual é o tema da Bíblia, não é? O Velho Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, nos ensina sobre a família de Adão, e nós vemos uma palavrinha-chave na descendência de Adão: morte. Morreu, né? A pessoa viveu tantos anos, teve tantos filhos e filhas e morreu. No Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, nós estamos aprendendo que o tema é sobre a descendência da família de Jesus. E a palavrinha que é repetida ali não é morte, mas é vida. É gerou, gerou, gerou. Jesus veio a este mundo para trazer vida. E vida em abundância, muita vida. Muito interessante isso. Eu, pelo menos, penso assim, não é? É uma diferença radical de uma parte da Bíblia para outra parte da Bíblia. Família de Adão, por causa do seu pecado, morte, morte, morte. Família de Jesus, por causa do trabalho de Jesus de trazer a vida, a palavrinha-chave é gerar, 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 trazer a vida. Agora, vamos para um outro livro que vai resumir o que nós estamos falando agora desde o início, num versículo só, e creio eu que daqui a umas 4 ou 5 semanas, nós vamos estudar especificamente este versículo. Mas este versículo resume tudo o que nós estamos falando. Vai lá para o livro de Romanos. Nós já lemos uma passagem lá em Romanos, né? Se você está em João ainda, o próximo livro é o livro de Atos, o livro seguinte é o livro de Romanos. Então, vai lá comigo para o livro de Romanos, mais uma vez, e nós vamos para o capítulo 6 de Romanos. Romanos, capítulo 6. Olha comigo lá. Romanos, capítulo 6. Deixa eu achar aqui que eu não estava achando. Romanos, capítulo 6. Vamos ler somente o versículo 23. O último versículo do capítulo 6. Mas eu vou pedir para alguém ler só a primeira parte do versículo, tá? Onde tem uma vírgula. Primeira parte do versículo é exatamente a mensagem de Deus para os descendentes de Adão. Nós já falamos sobre eles,
falamos sobre a palavrinha-chave, né? Agora, olha só qual é a mensagem para os descendentes de Adão. Quem pode ler para a gente só essa primeira parte do versículo 23? Porque o salário do pecado é a morte. Obrigado. O salário do pecado é a morte. Adão pecou e aquela imagem que ele havia recebido de Deus foi mudada, foi deformada. E a partir da sua descendência, a imagem agora é a própria imagem do homem, é a imagem do pai, né? Adão gerou Sete, a sua imagem e semelhança. E o resultado é morte, morte, morte. Aqui em Romanos 6, 23, nós temos isso de novo. É um resumo, quando o texto nos ensina que o salário do pecado é a morte. Agora, alguém leia a continuação do versículo e nós vamos ver qual é a mensagem de Deus para os descendentes de Jesus. Leia para a gente o restante do versículo 23, alguém, por favor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado. Olha só, de novo, né? 180 graus, é algo completamente oposto do outro. A mensagem para os descendentes de Jesus, para a família de Jesus, é o dom gratuito de Deus, é a vida, lembra dessa palavrinha, né? Vida, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A mensagem para os descendentes de Adão é: o salário do pecado é a morte. Para os descendentes de Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que é que Deus espera de mim? Deus espera que eu conheça o tema da Bíblia. O tema da Bíblia não é difícil da gente entender. E Deus espera que você e eu conheçamos o tema da Bíblia. O Velho Testamento vai nos mostrar a descendência, a genealogia da família de Adão. Palavrinha-chave: morreu, morreu, morreu. O Novo Testamento vai nos mostrar a descendência, a genealogia da família de Jesus. Palavrinha-chave: gerou, né? Vida. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mensagem de Deus para os descendentes de Adão. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mensagem de Deus para a família, para a descendência de Jesus. Vida. Então, você agora, você já conhece o tema da Bíblia. O que é que Deus espera de mim? Conhecer o tema da Bíblia. E a pergunta para você, que eu quero que você pense nesta semana, é essa. Você quer fazer parte da família de Adão ou você quer fazer parte da família de Jesus? Essa é a pergunta para você pensar durante essa semana, né? Você quer ficar naquela estatística, né, de morreu, morreu, morreu? Ou você quer ficar do outro lado? Gerou, gerou, vida, vida, vida. Esse é o tema da Bíblia. E nós vamos desenvolver um pouco mais isso nas próximas semanas. Na semana que vem, eu já vou falar o que nós vamos estar estudando
para que você já tenha uma ideia. Na semana que vem, nós vamos continuar com o tema geral, né? O que é que Deus espera de mim? Mas vamos falar sobre confiar na Bíblia. Já que aprendemos qual é o tema, Deus espera, então, que eu e você, que nós confiemos na Bíblia. E é isso que nós vamos ver na semana que vem. Tá? Vou abrir agora para comentários, perguntas. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o que nós falamos hoje, pode ficar à vontade, mas lembra o nosso combinado, né? É uma coisa direta, rápida, para dar tempo daqueles que quiserem falar. Quem que queria falar? Eu. Oi, Cícero. Pois não. Aula, sobre o versículo que você leu, porque o salário do pecado é a morte. Essa primeira parte do versículo. Eu quero falar o seguinte, mas mesmo nós que já fomos alcançados por Deus, esse versículo também se aplica a nós, ou não? Sim, se nós deixarmos, vamos supor aqui, Cícero, aqueles que já decidiram fazer parte da família de Deus, se esta pessoa desiste da caminhada com Deus, o começo do versículo 23 está falando com ela, com certeza, né? Tá? Com certeza que sim. Nós vamos falar especificamente sobre este versículo daqui a umas 4, 5 semanas, tá bom? Mas obrigado aí por essa sua pergunta, Cícero. Allen, posso fazer uma pergunta? Oi, Giovanni. Sim, pois não. Tem algum significado bíblico em Gênesis 5, 22, o fato de Enoque ser arrebatado com o Novo Testamento, se Jesus viesse hoje? Tem alguma coisa a ver? Porque não falou em morreu, foi arrebatado. Exatamente. Enoque tem uma diferença ali, né? Enoque e... Estou lembrando do nome em inglês só agora. Vai chegar. Eu estava lá só falando em inglês, mas daqui a pouco eu lembro. Sim, Enoque não morreu, né? Ele foi arrebatado. E essa palavra arrebatado... Tem Elias, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Elias. Sim, isso, né? Elijah, né? É quase igual, né? Devia ter lembrado, né, Sérgio? Elias, né? Essa palavra arrebatado nada mais é, ou nada mais significa do que você está num lugar e, de repente, você está em outro. Tá? E ela é usada uma vez somente no Novo Testamento, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tá? Quando aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados com os outros nos ares. Hoje em dia tem uma moda essa palavra a palavra arrebatamento, né? Esses dias eu estava andando atrás de um carro, você talvez tenha visto isso, tinha um adesivo, né, no vidro de trás do carro, dizendo: se esse carro estiver desgovernado, o motorista foi arrebatado. Isso não é o que a palavra de Deus ensina, né? O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar. E aquelas pessoas que são fiéis da família de Jesus, que ainda estiverem vivos, de repente vão estar lá nos ares, junto com ele. É isso que a palavra significa. Agora, voltando para o que você falou, Giovanni, Enoque foi arrebatado, ele não morreu, né? Enoque é um tipo de Cristo, não é? Nós vamos falar muito que o Velho Testamento está sempre apontando para Cristo, sempre, sempre, né? Muitas figuras do Velho Testamento estão apontando para Cristo, e quando Cristo veio, o povo que sabia o Velho Testamento
entendeu muito bem quem Jesus era. Tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta ou não, tá? Mas Enoque é um exemplo da família de Adão que não morreu. Tá? Um exemplo, talvez ali o Sérgio lembrou do Elias, talvez 2 exemplos em milhões de descendentes de Adão que morreram. Alan. Quem quer falar? Ricardo, Alan. Oi, Ricardo, boa noite. Pode falar, boa noite. Pois não. Então, pelo que eu percebi aqui, nós somos descendentes físicos de Adão e espirituais de Jesus. É por aí? É por aí, Ricardo. Agora, nem todos são descendentes espirituais de Jesus, né? Sim, Como nós os cristãos, né? Descendentes físicos de Adão, nós não tivemos escolha, né? Todos nós somos. Agora, descendentes espirituais de Cristo, nós temos uma escolha. E nós vamos falar disso daqui a algumas semanas, né? Nós podemos escolher se somos ou não, se queremos ou não fazer parte da família de Jesus. Da família de Adão, a gente não tem escolha, mas você está certo, Ricardo. É isso mesmo. Né? Uma outra mas coisa temos essa escolha. Pois não. Uma outra coisa que eu lembrei... Dá uma ajudinha, irmão. Uma outra coisa que eu lembrei é que só, Sérgio. Jesus, pois não, Ricardo. ele falando para a gente, ele nos aponta 2 portas, uma larga e uma estreita. A porta que nós devemos entrar e a porta que nós devemos evitar. E em um dado momento, eu acredito particularmente que esses caminhos que vêm por trás dessas portas, eles podem se cruzar e aqueles que estejam no caminho largo possam passar para o caminho estreito, sair da morte para a vida. Sim. Você tem razão, acho muito interessante esse comentário seu, não é? Tem aquelas 2 portas que Jesus descreve, né, no Sermão do Monte. Isso. E muitos escolhem ir pela porta larga, mais gostosa, poucos pela porta estreita, né? Porém, no meio dessa caminhada, antes de chegar ao final do caminho, da reta final, as pessoas podem mudar de porta, mudar de caminho, né? Esses caminhos podem se cruzar podem voltar para o largo, outros podem voltar para o estreito, né? Nessas esquinas desse caminho pode haver uma permuta, né? Pode. Embora a melhor seria sair da porta larga do caminho largo para o estreito. E obrigado, ficar só no estreito, né? Obrigado, Ricardo. Obrigado. Sérgio, pois não, Sérgio. Acho que vai acabar encaixando, irmão. Me aumenta a minha visão em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 6. Me dá uma aumentada na minha visão nisso aí. Eu acho que vai ajudar também aí. Obrigado, Sérgio. Tá bom. muito, muito obrigado. Alan. Quem mais gostaria de falar? Oi, Alan. Eu gostaria de falar. João e depois Adriana, por favor. Pode falar, João. Alan, eu só pedi para te comentar sobre esses versículos. Desculpa, Sérgio, desculpa. Tá? Pera um pouquinho só, deixa eu ouvir aqui o comentário do João e da Adriana, depois a gente volta para lá. Desculpe, eu não tinha entendido. Pode falar, João. No Novo Testamento, nós temos um personagem da Bíblia, Filipe, que ele foi arrebatado também no Atos capítulo 8, né? Voltando a falar do arrebatamento. Ele foi arrebatado, né? Filipe, quando ele foi pregar. Então, é interessante, né? Interessante, ele saiu de um lugar e estava no outro, né? Exatamente, né? Exatamente. Obrigado, João, por pensar nisso, né? A ideia mais que a gente tem de arrebatamento é quando uma pessoa sai desta vida e vai para outra, né? Filipe ficou nesta mesma vida, né? Então, talvez a ideia ali não seja o termo arrebatamento, mas algum outro termo aí que a gente pode pensar e usar, mas obrigado, João. Muito deslocamento. Essa colocação, né? Deslocamento seria? Deslocamento, né? Mas obrigado, João. Tá ótimo isso. Boa ideia. Adriana, espera só um pouquinho, Cício. Oi, Alan. Adriana, Oi, Alan. pode falar.
assim como a Luciana falou da outra vez, eu também estou engatinhando. E eu tenho uma curiosidade. Por que é que lá no começo, quando se fala daquela genealogia de Adão, eles viviam tantos anos, Alan Júnior? Eu estava esperando alguém fazer essa pergunta. Né? Obrigado, Adriana. Obrigado, né? Exatamente, uma pergunta muito boa. Ó, já pensou se nós vivêssemos 930 anos? Uau! Né? Já pensou? Quanto de dívida a gente não podia ter, hein? Já pensou, hein? Olha só, hein? Que coisa, né? 930 anos. Ótima pergunta. Adriana, logo depois, pouco tempo depois disso, Deus mudou a quantidade de anos, né, que os homens e as mulheres viviam, né? Mas, nesta época que nós estamos lendo, nós vemos pessoas vivendo 800, 900, o que viveu mais, viveu 969 anos, né? Um homem chamado Matusalém. Mas é muito... De 930 para 969, ó, é idoso igual, né? Não tem muita diferença, né? Mas eles viviam muito mais naquela época, Adriano, porque Deus fez o homem e a mulher com a seguinte função, né? De multiplicarem e encherem a terra. Agora, imagina quanto tempo levaria para encher a terra se o homem e a mulher vivessem 80 ou 90 anos. Né? Agora, eles vivendo 900 anos, eu não gosto nem de pensar. Mas quantos filhos você acha, ou vocês acham, que dá para ter em 900 anos? Né? E quantos netos, e quantos bisnetos, e trisnetos, e trinetos, né? E esses filhos vivendo 900 anos também, quantos filhos eles... Então, dá para a gente entender, é como se fosse uma progressão geométrica, né? A população aumentou de uma maneira muito rápida. Agora, quando Deus viu o que aconteceu, e infelizmente ele viu que a intenção do coração e da mente do homem não era boa, Deus então mudou a sua maneira de popular o mundo e diminuiu a idade para bem aproximado como nós somos hoje. Ah, então, a razão foi essa, Adriana, mas obrigado por sua pergunta. Tá bom? Tá ótimo. Ô, Sérgio, me lembra qual a passagem que você falou, Hebreus? Capítulo 6, versículo 4 a 6. E o que você queria ali, nessa passagem? Que tu me ajudasse a compreender melhor. Eu tenho uma... Mas gostaria que tu fizesse uma explanação melhor. Que vai, acho que vai ajudar todo... mesmo, Sérgio. Eu posso fazer, Sérgio, e faço com o maior prazer, mas não vou fazer agora, porque já são 9 horas, e eu vou ficar dentro do nosso tema. Mas eu posso, sem problema nenhum, depois a gente pode conversar ali no particular, e a gente conversa sobre esse texto, um texto muito interessante, né? Interessante mesmo ali em Hebreus capítulo 6. Obrigado, tá bom? Podemos fazer assim, Sérgio? Posso fazer um pequeno comentário, por favor? Pode, pois não? Tudo bem. Nesse contexto aí dos antepassados, que vocês estão falando da idade... Sim. Vem 1000 anos é um dia, né? Para Deus, 1000 anos é um dia, né? Então, eles nasceram ontem e morreram amanhã. Porque ninguém viveu Boa. 1000 anos. Tá certo? Muito bom, né? Tá certo. Obrigado aí, Valdivino. Para Deus é isso mesmo, né? Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia como 1000 anos.
É isso mesmo. Obrigado. Muito Todos bom. já faz mais de 3.000 anos que morreram, né? É, verdade, né? Tá certo. Então, nós aqui com 50 anos, mais ou menos, quanto será que é isso aí, hein? Se 1000 anos é um dia, 50 anos, quanto será que é, não? Alguns segundos. Alguns Alan. segundos, né, Cícero? Tá Alan, certo. Oi, João. Eu tenho um registro que esse livro foi de Gênesis, do período lá do início dos tempos até 1400 antes de Cristo. Os registros de tudo que aconteceu ali. É Muito mais tempo, ou menos né? isso aí mesmo, né? O livro de Gênesis, né? Exatamente. Vai chegar até mais ou menos ali mesmo, quando os judeus vão ficar como escravos lá no Egito, né? E aí a gente tem o começo do livro de Êxodo. Isso mesmo. Tá certo. Alan. Obrigado, João. Alan. Oi, Márcio. Acho que o Cícero queria falar alguma coisa, e depois a Camila também, então esperando. Obrigado, isso. Vocês me ajudam a ver aí, porque eu não consigo perceber todo mundo, mas obrigado. Pois não, Cícero? Olha, é o seguinte, eu me interesso muito por genealogia, inclusive o nome do meu filho vem desse capítulo de do livro, do capítulo 1 de Mateus, né? Então, me interesso muito por genealogia. Mas eu queria perguntar para você, neste capítulo, o versículo de número 17. A gente percebe aqui que de 14 em 14 gerações até Jesus, de Abraão até Jesus, 3 vezes 14 gerações, né? Isso. Então, eu queria te perguntar o seguinte, há uma explicação para isso? Porque sempre é de 14 em 14? A gente vê 3 gerações aqui de 14 anos. Eu creio aqui que Mateus, né, que foi quem escreveu este livro, inspirado pelo Espírito Santo, né, colocou essas gerações para que ficassem bem parecidas, né, nessas 3 divisões, para que elas ficassem equilibradas. Tá? Mas pode ser que entre um e outro ali tivesse uma outra geração que não está escrita aqui, Cícero. Né? O número 14 ali não tem nenhum tipo de significado especial que eu conheça. Né? E vou procurar dar uma estudada um pouco melhor nisso, mas o número 14 não tem um significado extraordinário aqui, não. Eu creio que foi a maneira de Mateus arranjar essas genealogias para que elas ficassem equilibradas. Né, para memorizar. Talvez alguma coisa hebraica para memorizar isso, né? Pode ser, para memorizar um pouco mais, né? De 14 de Abraão até Davi, depois de Davi até o exílio, depois do exílio até Cristo, não é? E você vê aqui que no Evangelho de Mateus, a genealogia começa com Abraão, né? Não vai lá no comecinho para Adão, né? Então, existem mais famílias ali que não foram colocadas pela razão que Mateus escreveu o livro dele, né? Mateus está escrevendo para judeus. Então, é importante que ele comece a genealogia com Abraão, que é o pai dos judeus. Tá? Então, esse número não é um número assim que a gente tenha que ficar na nossa cabeça, tem que ser 14. Não, foi a maneira que Mateus conseguiu pôr para que equilibrasse esses 3 períodos aí. Tá bom? Ok. A Camila, né? Camila? Isso, olá. No versículo, no livro de Gênesis, acho que é o livro de Gênesis que fala que Deus, na verdade, ele se arrependeu de ter feito o homem. Lá no capítulo 6, né? Isso, né? No capítulo 6 de Gênesis, quando nós vamos ver a história de Noé, e aí você tem o dilúvio. É por aí, mais ou menos aí que você está querendo dizer, Camila? Isso. Muito bem. É Gênesis 6:6.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Obrigado, Adriana. Capítulo 6, versículo 6. Tá? Foi quando eu disse, né, que a terra havia sido bem populada. Esse termo existe? Povoada. Obrigado, Adriana. Povoada, né? E Deus, então, vai mudar a quantidade de anos, né? Porque, infelizmente, o coração e a mente da humanidade não estava sendo como Deus gostaria que fosse. E se continuasse assim, não ia ser uma coisa boa. Então, Deus, a partir de depois do dilúvio, vai mudar, então, a quantidade de anos, a pergunta que a Adriana fez, né? Para uma quantidade bem parecida com o que nós vivemos hoje. Tá bom? Obrigado. Muito bom. 9h07, vamos ter tempo aí para mais um comentário, e aí, infelizmente, nós vamos ter que terminar hoje. Posso fazer um pequeno comentário? Pode, Antônio, pois não? Esses comentários foram muito bons, falasse sobre o tempo, sobre a idade. Eu estou escrevendo um terceiro livro, então tem um capítulo sobre o tempo, mas nunca vi tão difícil de falar sobre o tempo. Em Alagoas, lá no sertão de Alagoas, tem a segunda mulher mais velha do mundo, 117 anos. Opa! O Japão tem uma com 118, e lá do sertão de Alagoas tem 117. Que interessante, Antônio. Muito interessante muito isso. Olha, obrigado. Interessante. Obrigado por falar isso aí. Não sabia de jeito nenhum, viu? A tia do meu pai, em Tatuí, morreu com 107 anos, Alan Júnior. 107, Adriana? Olha, foi a mulher mais só. velha do Brasil durante um tempo, irmã do meu avô, pai do papai. Olha só, hein? 107 anos. Que coisa, não? Poxa vida, é verdade. Pode ser, Paulo. Eu estava pensando aqui sobre o que foi falado sobre a morte, né? Quando Deus fala para Adão sobre a morte, né? Se ele comesse do fruto, ele morreria, né? E depois, sobre a quantidade de anos, né? O que você disse para a gente é interessante, mas também eu fiquei pensando no seguinte: como Deus apenas disse para Abraão que ele iria morrer, Deus também não estipulou um tempo. Uhum. E talvez com esse tempo que ele deu para a geração de Adão, talvez seria também um tempo para eles se voltarem, não pecar mais, entende? Se voltar mais para Deus. Até que chegou um tempo que Deus falou: vocês não têm jeito, então eu vou estipular uma data para vocês morrerem. Uhum. Penso que esse seu comentário, Paulo, é extremamente possível, com certeza, né? Com certeza. Deus está sempre esperando um pouco mais, né? Aliás, o apóstolo Pedro, né? Na sua carta, ele diz isso, né? Deus está esperando, tem muita paciência, esperando que todos se arrependam. Então, creio que isso que você falou faz muito sentido, sim, Paulo. Tá bom? Muito bem. Está na hora de terminarmos hoje. Eu vou pedir, deixa eu ver quem que eu estou vendo na minha telinha aqui, mais fácil. Aqui, vou pedir para o Fábio, lá em Petrópolis, aonde morou o imperador do Brasil, né? Fábio, você pode nos dirigir numa oração final? E aí sim, depois da oração do Fábio, podemos abrir nossos microfones e falar um tchau aí para todo mundo. E eu espero ver você na quinta que vem, às 20 horas, para estudarmos o que é que Deus espera de mim. Tá? Vamos orar, Fábio? Vamos orar. Oremos, irmãos. Senhor Deus e bendito Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
Obrigado, Pai querido, nosso Criador, o nosso Salvador, através de Cristo Jesus. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem para nós. Obrigado pela proteção, cuidado. Reconhecemos que dependemos do Senhor e, por isso, Pai, estamos buscando o Senhor também no conhecimento com nosso irmão Alan. Que o Senhor possa continuar abençoando todos os que estamos aqui. Obrigado por essa sala, mesmo que longe, estamos aqui reunidos com esse propósito de aprender do Senhor e da salvação que temos através do Senhor Jesus. Que realmente comecemos e continuemos a aprender o que o Senhor espera de nós. Fazer, assim, sentido na nossa vida, dar sentido à nossa vida, ao nosso viver, e que possamos também anunciar às demais pessoas esse sentido que temos em Cristo. Abençoe o teu servo Alan, o teu servo Robin. Obrigado por essa família amada que tem contribuído muito para o reino do Senhor, o nosso crescimento. Muito obrigado, Pai. Damos graças ao Senhor, rogamos que o Senhor nos abençoe até o nosso próximo encontro na quinta-feira. E em Cristo oramos. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, quem quiser abrir seu microfone, falar um tchau, vamos fazer isso. E eu quero agradecer. Obrigado, Alan. Muito bom. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite.